Seguimos com outros destaques importantes. Depois de ouvir a Polícia Federal, o ministro André Mendonça deve determinar as primeiras ações na investigação do escândalo do Banco Master. Ele assumiu o caso com a saída de Dias Toffoli. Quem tem os detalhes é Janaína Camelo. O novo relator do caso Banco Master no STF, ministro André Mendonça, fez a primeira reunião com delegados da Polícia Federal envolvidos na investigação. O encontro aconteceu um dia depois que o ministro Dias Toffoli deixou a relatoria do processo. Durante 2 horas, Mendonça ouviu da PF detalhes do trabalho de apuração. Por exemplo, qual o material já colhido nas diligências, as provas já elaboradas e em que fase está a investigação. A reunião foi semipresencial. André Mendonça, que está em São Paulo, participou por videochamada. O ministro pediu que seja elaborado e entregue a ele nos próximos dias um relatório com um compilado do que a Polícia Federal já tem em mãos da investigação. Isso vai facilitar a organização do gabinete na condução do caso. Só depois o ministro vai avaliar a possibilidade de levantar o sigilo máximo que foi imposto no processo pelo ministro Dias Toffoli e também avaliar o que pode ser enviado para a primeira instância. André Mendonça foi escolhido relator do caso por sorteio eletrônico, depois que, em consenso, os ministros do STF decidiram que o processo deveria ser redistribuído. O relatório da Polícia Federal apontou citações a Dias Toffoli na perícia feita no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O documento, entregue ao presidente da Corte, Edson Fachin, fez menção às circunstâncias em que um juiz deve ser considerado suspeito ou impedido de julgar determinado processo. Toffoli se manifestou publicamente, admitindo ser sócio com 2 irmãos dele em empresa que chegou a negociar com fundos de investimentos ligados ao Banco Master. O ministro negou qualquer relação financeira com Vorcaro. A redistribuição do processo foi decidida em reunião entre os ministros do STF, que durou quase 3 horas, no gabinete da presidência do Supremo, que fica no 3º andar do prédio. O encontro foi a portas fechadas, sem a presença de assessores. Presencialmente estavam 8 ministros. Luiz Fux e André Mendonça participaram por videochamada. Reportagem do portal Poder 360, publicada horas depois, revelou detalhes da reunião, com trechos de falas dos magistrados. Conta que Toffoli recebeu apoio de 8 ministros para permanecer na relatoria do caso Master, que Fachin defendeu colocar em votação uma arguição de suspeição do ministro e que Carmen Lúcia gostaria de ler melhor o relatório da Polícia Federal. Boa parte dos ministros teriam também criticado o relatório da PF. Flávio Dino teria chamado o documento de lixo jurídico. Nunes Marques chamou o relatório de absurdo e que poderia dar brecha para que um juiz de comarca do interior seja comandado pelo delegado local. Gilmar Mendes teria dito que o relatório seria um modo da Polícia Federal revidar as decisões que Toffoli tomou ao longo do processo e que contrariaram a PF. Os detalhes da reportagem levantaram suspeitas sobre a possibilidade da reunião ter sido gravada. Dias Toffoli nega ter gravado os colegas. É assunto aqui para o José Maria Trindade, que segue analisando os principais temas com a gente. José, essa desconfiança aí em cima da atuação da Polícia Federal só mostra que a gente não tem uma sintonia entre essas autoridades que, teoricamente, a sociedade tem de confiar, né? Que vão trabalhar efetivamente com uma busca por isenção e imparcialidade. Mas aí a gente acompanha ministros dizendo que é um lixo o relatório da PF, que talvez isso possa fazer com que juízes sejam submetidos a um determinado delegado de Polícia Federal em cidades menores. Ou seja, a relação não está nada harmoniosa, né, Zé? Pois é, olha, Nonato, eu tive dificuldades para apurar os bastidores desta reunião. Os ministros se fecharam. O corporativismo ali eclodiu de uma maneira nunca vista no Supremo Tribunal Federal. É sinal de que a Corte está sob ataque e eles estão entendendo o processo, estão se defendendo. Nunca houve esta harmonia entre o Supremo e a Polícia Federal e outros poderes. O Supremo sempre se julgou muito superior. Houve um tempo em que o Supremo era uma caixa fechada, de ministros que só falavam nos autos, né?
Mas essa situação agora já é uma repercussão do que vem acontecendo no Supremo. Já é a tal luz azul, que é a transmissão de tudo que acontece no plenário do Supremo através da TV Justiça, né? E tudo isso coloca o Supremo na vitrine. E o Supremo não está preparado para um debate político como está, por exemplo, o Congresso Nacional. Nos detalhes desta reunião, há ali uma preocupação, porque tudo que acontece por aqui é multiplicado nas comarcas, né? A gente vê pelo interior juízes e Ministério Público que dominam o município. Um município pequeno, manda mais do que o prefeito. Juiz e Ministério Público definem, por exemplo, onde a escola é colocada, onde o ponto de ônibus será colocado e assim por diante, através de decisões. E é sobre isso que os ministros ficaram preocupados, sobre o crescimento da Polícia Federal. Mas a Polícia Federal está correta. Quando a investigação indicou falas de Toffoli, que a gente não sabe exatamente qual é o conteúdo, com o Vorcaro e com essa possibilidade de ligação, deu um pulo, entregou o relatório diretamente ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, que aí ele tinha que agir. E veja bem, se não houvesse uma reação do Supremo Tribunal Federal na troca do relator, fica muito evidente de que isso seria vazado. Então, o Supremo decidiu nas cordas essa troca de relatores e eles não estão habituados a isso. A gente chama também agora a Jess Peixoto, que chegou com a gente. Bom dia, Jess. Bom dia. Essa situação agrava ainda mais a forma como a opinião pública enxerga o STF, que já não vinha boa há muito tempo? Com certeza, Márcia. O STF hoje vive uma crise reputacional, uma crise de imagem também. E essa crise, ela precisa ser endereçada, ela precisa ser trabalhada, porque uma instituição tão importante quanto o Supremo Tribunal Federal, uma Suprema Corte é fundamental para a democracia, ela precisa também ter credibilidade e confiança pública. E aí a própria postura dos ministros pode contribuir ou afastar isso. Nesse caso, a postura do ministro Dias Toffoli, sabendo que havia essa transação financeira de sua empresa com um grupo econômico que teria proximidade ou faria parte do Daniel Vorcaro, assumir a relatoria desse caso, depois de tudo isso, contribui para uma situação de agravamento dessa crise reputacional. Isso não é positivo. Muito falamos sobre os ataques institucionais, os ataques que o Supremo tem sofrido, mas a defesa a esses ataques também parte de posturas de dentro. Existe um ditado que é: a mulher de César não basta ser honesta, tem que se parecer honesta, e isso vai exatamente nessa direção. Precisamos sim que o Supremo olhe para essa situação de crise reputacional. Inclusive, em um desses áudios que aparentemente teria sido gravado, existe uma fala da ministra Carmen Lúcia sobre como a população parece irritada. Precisamos que eles também, eles próprios, defendam com suas ações, da melhor forma possível, na mais republicana, a credibilidade do Supremo Tribunal Federal.